Pessoal, bom dia a todos aí. Bem-vindos Bom aí dia. a esse plantão de dúvidas aí de análise. A Larissa, eu sei que tem pergunta. Nós vamos estar retirando dúvidas aí sobre hoje, sobre os guias de práticas, né? Hoje é o dia de dúvidas. Bom, Lucas, deixa eu começar com você, que você me mandou primeiro. Vamos na ordem aqui do que eu recebi. Você recebeu o meu retorno? Recebi. Eu consegui implementar, mas minha dúvida está em relação ao resultado, porque as minhas duas curvas, tanto com preditor quanto sem preditor, mudou praticamente nada para mim. Elas deram praticamente o mesmo resultado. Aí eu queria ver com você se é algo que eu fiz errado, ou se a ideia é essa mesmo. Tá, você me manda o código para eu poder compilar, que eu vejo o que você está fazendo de certo ou errado. A Jaque já mudou, pelo menos você disse que conseguiu implementar o preditor, né? Me manda que eu simulo, Consegui. vai ser mais fácil para eu mexer nele aqui. E se precisar de mexer, testar alguma coisa, do que eu só fazer análise de código, para mim é mais difícil. Tá, Tá? beleza. Então você anexa o ponto pai e me retorna naquele e-mail mesmo. Eu vou olhar só o Tá. porquê das suas respostas tá igual ou tá diferente aí no caso, né? Ou se a diferença ela é muito pouquinha. A diferença que deu aqui para mim foi muito pouquinho. Eu testei pelo Simulink também, com o sistema real implementado lá. Quando eu uso o atraso puro que o Simulink consegue fazer lá, sem dar aquela resposta oscilatória no começo, dá uma diferença um pouco maior. Mas Aham. quando eu utilizo pelo PAD, também está dando quase a mesma coisa. Aí eu não sei se pode ser que eu tenha feito a implementação errada, ou se pode ser alguma consideração que eu fiz ou deixei de fazer. Só uma pergunta, você tá usando uma aproximação de padrão de que ordem? De ordem 5. Ok, ok. Me manda o código, deixa eu compilar só pra ver, mas provavelmente, pelo que você me falou aí, parece ser justamente essa quebra de asa que a gente tá dando aí pra fazer a aproximação do atraso, né, por padê. Então parece ser um efeito produzido por isso daí. Pelo que você me descreveu, tá, Lucas? Tô te respondendo de acordo com a sua descrição. Mas Tá, eu tive. me manda o código que eu rodo ele aqui e vejo se é isso ou se não é, pra você não ficar perdendo tempo com isso. Ok, estou te Combina? enviando aí agora. Tá bom. Larissa, vou responder suas perguntas que você me mandou aqui no chat. Deixa eu até abrir elas aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu até abrir o chat aqui só para me ler sua pergunta. Então, Beleza, porque assim, eu e a Thaís, a gente ficou com muitos. Assim, foi surgindo muitas possibilidades, sabe? Aí a gente ficou pensando até onde que a gente tá fazendo certo e até onde a gente tá trapaceando, entendeu? sem problema. Vamos lá. Primeira parte da sua pergunta eu vou ler aqui só para que o Danilo e o Lucas consigam acompanhar, tá? Beleza, sem problema. Então, bom dia, professor, tudo bem? A gente deu uma olhada nos relatórios que você passou de exemplo para aproximar a função de transferência de segunda ordem. Aquele método que eles usaram partiu do ponto que o sistema tem dois polos iguais, criticamente amortecido. Exatamente isso, tá, Larissa? Quando você pega o modelo de 3 parâmetros e obtém uma função de segunda ordem para o modelo de 3 parâmetros, você vai chegar no modelo super amortecido ou criticamente amortecido. Tá certo isso daqui. Fomos verificar no sistema não linear se ele iria se comportar como criticamente amortecido. Colocamos o sistema em malha fechada com um ganho grande e ele não apresentou nenhum overshoot. O que é esperado? Seu sistema ele não tem polos complexos. Então a sua simulação está certa. O seu modelo é esse. Ah, tá. Então é isso mesmo que você descreveu para mim que está certinho. E é isso mesmo o que é para vocês encontrarem. Não um comportamento de oscilação. O que vai acontecer vamos pensar que você só colocou um proporcional ali pra gente poder falar mais fácil, tá? Tá. Imagino que você fechou a malha aqui até mesmo usando um proporcional, não foi isso? Não sei se você... Foi. Então, Eu No fui sistema jogando pede para. um ganho grande lá. Fui aumentando e vendo o que acontecia. isso. A tendência aí, Larissa, o que ia acontecer? É você não ter problema com o sistema. No final da história, pela característica de polos do seu modelo aí, o que vai acontecer? O seu sistema ele vai ficando tão rápido, que ele começa a apresentar a dinâmica de uma entrada ao degrau.
Aonde está o problema disso? O problema disso é que a gente sabe que um sistema real ele não vai ter uma resposta ao degrau. Sim. E aonde que você vê isso? Você vê isso principalmente no seu sinal de controle. O seu sinal de controle tem limitação. Uhum. Então, se você considera a saturação, né, que é o limite que a gente tem aí para o sinal de controle, que sabe que o físico limita esse sinal de controle, não adianta eu querer pôr a minha bomba para trabalhar a 150%, porque ela só vai a 100%. Então, mesmo que eu tenha uma resposta mais rápida, mas gastando um sinal de controle que é 150, enquanto o meu limite é 100, então a gente começa a observar que a minha simulação, apesar de não ter overshoot, não ter oscilação, que ele é impossível de ser praticado na prática. Então, o que eu te aconselho aí para você e para Larissa, para Thaís, é que vocês duas olhem, dêem uma olhada e prestem atenção no sinal de controle, para vocês não começarem a trabalhar com uma condição de sistema que não é executável na prática. Lembra que essa parte da análise aí a gente está fazendo justamente esse tipo de simulação, né, da forma como vocês vêm trabalhando para mim, pensando na prática. Então, se exigir algo que você não consegue aplicar na prática, não faz sentido. Então, por isso é importante olhar para o sinal de controle. Mas pelo que você descreveu para mim nesse primeiro parágrafo da mensagem, a sua observação está correta. É totalmente condizente com o esperado. Ok? Ok, é porque, assim, a gente estava conversando, até conversei com o Lucas também, né? Em relação à questão que o pessoal tá fazendo uma aproximação com um atraso para a segunda ordem, né? Que o problema está na segunda ordem. Primeiro foi ok nos 3 parâmetros. E aí, o que eu pensei? Se a gente podia pegar, por exemplo, uma multiplicação de 2 funções de transferência de primeira ordem e eu colocar um polo 10 vezes maior, porque aí eu vou tirar ele. Beleza, veja que são coisas distintas, tá? A primeira é você pegar o modelo de 3 parâmetros e obter um modelo de segunda ordem que você vai ter que obter aquela solução numérica. Então você vai ter 2 polos no mesmo lugar, igual você descreveu aqui para mim no texto. Tá certinho isso daqui. A segunda pergunta sua, que é justamente fazer essa aproximação, né, que você fala aqui, deixa eu ler o texto de novo para o Lucas e para o Danilo conseguir acompanhar. A partir daí, considerando que o sistema é sobreamortecido, estimamos um sistema de segunda ordem com 2 polos. Um com dinâmica dominante e uma década maior que não vai trazer tanta influência na dinâmica, que é essa aproximação que os meninos estavam fazendo. Existe algum problema em utilizar essa aproximação? Em nossa validação, esse sistema teve boa performance quando comparado ao sistema não linear. Caso seja possível, podemos te mostrar na aula de dúvidas de hoje? Bom, vamos lá que eu vou responder essa pergunta aí primeiro conceitualmente. Deixa eu só receber, que eu acho que alguém chegou. Espera aí, vou voltar para a apresentação. Essa pergunta aí... Não, saiu já. Na hora que... Essa pergunta sua, Larissa, eu expliquei ela para os meninos da outra turma. Eu não sei que dia você e o Lucas conversaram com o grupo G2, tá? Essa pergunta aí, eu vou citar até o nome dele aqui, foi quem colocou essa mesma questão para mim foi o Natan. Vou tentar te responder da última forma, ele me perguntou isso quarta-feira passada. Que é o seguinte: por definição, conceitualmente, o que é a identificação de um sistema pra gente aqui do ponto de vista de controle? O que representa a identificação? Você pegar um modelo próximo do modelo que você obteve os dados. Você obtém os dados de um modelo real e aproxima para um modelo frequencial. Antes de chegar nisso daí, Lucas, conceitualmente ali, a gente pode pensar que... Eu penso que aplico uma entrada e aí eu olho a saída e eu não sei o que acontece dentro daquilo. E aí, através disso, eu tenho que encontrar os parâmetros que eu preciso. Sim, eu entendi por isso. Só uma pergunta aí, emendando a sua resposta, Larissa. Por que você está fazendo isso? Tudo isso que você descreveu para mim agora, por que você está fazendo exatamente essa operação? Porque você descreveu tá certinho, mas por que você está fazendo isso?
para identificar o comportamento específico, né, do cilindro pistão. Ok. No nosso caso. Ok. Mas veja, você esqueceu, tanto você quanto o Lucas esqueceu de uma palavra importante aí, tá? Que o que é a identificação aqui pra gente do ponto de vista de controle? Do ponto de vista de controle, eu quero aplicar métodos de identificação para obter um modelo, tá, que descreve para mim a dinâmica do sistema ali que eu estou trabalhando, no nosso caso aqui do sistema cilindro-pistão, mas que seja uma aproximação dessa dinâmica, não é isso? Tanto é que a gente valida os modelos, a gente sabe que nossos modelos têm erro. Ele não é um modelo ali 99%, 98%. Ele é um modelo que tem um certo erro. Em algum momento a gente abre mão de alguma característica, mas é um modelo que serve para eu projetar os controladores e aplicar controlador na minha malha de controle. Até aqui, ok? Ok. Qual é o grande problema do que vocês estavam fazendo nessa aproximação? Que vocês faziam uma aproximação, mais ou menos como se fosse o atraso, pegavam um sisteminha de primeira ordem ali e multiplicava por um polo real, não foi isso? Aí vocês estavam especificando esse polo mais ou menos uma década antes desse polo real que vocês têm. Isso não é o que a gente quer no modelo de segunda ordem. Por quê? Pelo seguinte fato. Quando você coloca esse polo, como você mesmo descreve na sua mensagem, uma década antes, ele não faz parte da dinâmica dominante do sistema. Tá? Então, nessa aproximação que a gente faz em controle, automaticamente, essa dinâmica ela é tão rápida comparado à resposta do meu sistema, que ela é uma dinâmica que eu posso desprezar na minha modelagem. É uma dinâmica que, literalmente, eu jogo ela fora para poder projetar o meu controlador. Por quê? Ela é tão rápida comparado com a dinâmica toda do meu sistema, que ela influi muito pouco nessa dinâmica final do meu sistema. Então, usando o mesmo modelo que o mesmo exemplo que eu dei para o Natan, que eu dei para outra turma, eu vou dar aqui para essa também. Imagina que você está fazendo a modelagem de um motor elétrico a qual você tem ali uma caixa de engrenagem, né, acopladas, né, na saída desse motor. Então, a sua saída do seu sistema está após a posição, a velocidade que você vai controlar, está após essa caixa de engrenagem. Como você tem um sistema mecânico acoplado a esse motor, e você tem uma dinâmica de mecânica ali, né, oriunda da mecânica, você tem também uma dinâmica vindo do sistema elétrico. Para esse caso de sistema, a dinâmica do sistema elétrico comparado com a dinâmica da mecânica, ela é muito mais rápida, não é? As constantes de tempo aí do sistema elétrico são muito menores, ou seja, o sistema ele é muito mais rápido do que o sistema mecânico. Quando você faz esse tipo de modelagem, a gente praticamente joga essa dinâmica do motor fora. Por quê? Porque ela é tão rápida que eu não consigo perceber a variação do motor lá na minha caixa de engrenagens. Então acaba que a dinâmica dominante desse sistema, ela é quase toda ditada pela caixa de engrenagem. Assim, respondendo a sua pergunta, Larissa, essa escolha de colocar um polo, de multiplicar uma função de transferência aí com um polo real por uma outra função de transferência, também com um polo real, mas que você aloca esse polo muito mais rápido, né, uma década antes ali desse polo dominante, você está basicamente fazendo um modelo de primeira ordem. Porque essa dinâmica rápida ela é praticamente jogada fora. Então você não está fazendo, na verdade, um modelo de segunda ordem. Matematicamente é de segunda ordem, né? Porque você vai ter dois termos ali no denominador. Mas na prática ela acaba sendo uma função de primeira ordem. Porque esse termo que você está multiplicando, você pode substituir ele por um. É algo que você vai estar jogando fora. Então ela não é a melhor escolha para você fazer isso.
O jeito correto é você colocar dois polos no mesmo lugar. Dois polos reais no mesmo lugar. Que é o que você descreveu para mim no primeiro parágrafo da sua dúvida. Conseguiu entender? Ficou claro aí a explicação? Ficou sim. Tava só anotando aqui. Não, entendi. Assim, fez muito sentido. Triste, mas fez muito sentido. Larissa. Oi. Até o método que eu te mandei lá no WhatsApp, o método de Smith, para esse caso, ele é muito bom de ser utilizado, porque ele não é difícil e você usa aquela tabela, que é como se fosse um gráfico com 3 parâmetros, onde você pega o tempo, tipo, o valor da resposta de 60%, de 20% da resposta, o valor da resposta de 60%, vai jogando as tabelas, você vai achando o resultado. Aí você consegue uma dinâmica razoavelmente boa. Entendi. Não, eu vou testar. Vou testar, porque aquele método que o pessoal coloca na referência que o Lucas mandou, ele é bem completo, mas eu achei ele um pouco... Mas aí, qual que a gente consegue... Mas a opção seria aquilo lá não é difícil de implementar, viu, Larissa? Não. Ao contrário do que você imagina, você tem uma função, graficamente você tira valores daquela função, e você vai resolver uma equação, por exemplo, pelo método da abscissão. Então você sabe que para aquele ponto, qual é o parâmetro que você tem. Esse ponto que você tem é basicamente o ponto que seu sistema está estabilizando. Tá. O Bernardo explica isso muito bem no relatório dele, que ele considerou no caso lá o 98%, quando o sistema alcança ali 98% do regime permanente, né? Uhum. Então ele explica essa parte muito bem. Aplicar o método da abscissão, você já tem ele implementado no Python. Então é basicamente informar a função e os parâmetros dela para que você possa achar então esses polos. E acaba que esses polos realmente serão iguais. Entendeu? Tanto a resolução é simples, quanto a implementação depois dessa função de transferência para poder fazer a validação do modelo também é simples. Então, no primeiro momento, quando a gente olha, parece ser algo... Nossa, vou dar um passo atrás que isso aqui tá complexo. Mas não é. Tá. Se você pegar um exemplozinho, tá? Se você pegar um exemplozinho, por exemplo, do método da abscissão, que foi o que a Marcela usou, que é o outro relatório que eu disponibilizei, se você procura aí nas próprias bibliotecas aí do método de abscissão ou qualquer outro método para solução de equação, você vai replicar o exemplo trocando a função e os parâmetros. Você não vai ter que alterar nada. Então você acha inclusive exemplos prontos, já programados, que você vai ter que trocar a função e os parâmetros que você tem ali da função, né? Para o seu sistema aí no caso. Aí facilita bastante mesmo. Então, trocar a função e os parâmetros. Não, eu vou dar uma olhadinha aqui. Entendeu? Porque não é algo tão complicado de você fazer. No primeiro momento a gente acha que é dar um passo atrás, porque vai envolver método numérico, mas você não precisa implementar esse método na mão. Esse método já tem... É de biblioteca. Você pode pegar o método da biblioteca e aplicar ele. Então é chamar uma função, igual você chama aí a função polo aí, pra você saber quais são os polos dos sistemas. Tá, então... Não, vou dar uma olhada então. Obrigado, viu, Lucas? De nada. Desse jeito aí fica mais fácil pra vocês, né? Tô como todos. Uhum, porque assim, no geral, métodos numéricos assustam, né? Assim, lembranças difíceis. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, vou ter que implementar o método da abscissão todo. Aí eu fiquei meio assim, assustada, mas vou olhar então essa questão de já ter pronto, que às vezes já simplifica um pouquinho aí. Sim, você não precisa ter esse trabalho árduo de ficar implementando método numérico, não. Isso não é o objetivo da disciplina. Então, se você conseguiu achar um método pronto e tem ele pronto de biblioteca, é só você executar ele passando os seus parâmetros, né? A função que você tem que passar com os dados que você vai substituir nessa função para ele poder fazer a busca ali. Tá. Então, por isso que eu falo que ele é muito simples. Você basicamente reescreveu o exemplo, né? Adaptando para o seu problema. Sim, sim. Tranquilo? Obrigada, viu? De nada. Deixa eu dar um recado aqui, gente. Eu já dei esse recado na turma passada, na semana passada para G2. Eu vou dar hoje aqui para vocês.
quarta-feira passada eu conversei com o Walter, tá? A gente tem um trabalho final aí conjunto das duas disciplinas, que no meu caso vai acontecer o relatório 3, né? A gente termina aqui hoje o relatório 2, que envolve o guia de prática 3, 4 e 5, que é esse que vocês estão fazendo, que vocês estão tirando dúvida aqui comigo. E a gente corre para o último relatório, que é o relatório 3. O relatório 3, para mim, é a atividade, vai estar valendo 30 pontos aí, né? Que são esses 30 pontos de relatório. E para o Walter é o trabalho final. O que a gente pretende fazer? A gente pretende fazer esse trabalho no ritmo da prática. Então, em vez de passar o trabalho de uma vez embatelada para vocês, eu vou passando esses trabalhos durante as minhas aulas. Então, a gente vai fazendo o trabalho mais direcionado, porque eu vou segmentar eles para a prática, que seria a prática agora 6, 7 e 8, que é o que está previsto aí. A gente teria 3 práticas. Uma, se eu não me engano, é o projeto de controlador em frequência. A próxima aula seria. Depois, realimentação de estado. Depois, observador de estados. Então, a gente vai juntar o trabalho. Vou conversar com o Walter para a gente adaptar essas 3 aulas aqui ao trabalho final das disciplinas. E a gente vai fazendo ele parcelado, como a gente está fazendo aqui nas aulas de laboratório. Acho que isso vai facilitar um pouco o desenvolvimento do trabalho final para vocês, ok? Então é só uma informação mesmo que a gente está tentando fazer isso. Lucas, Sim. aí, nossa, eu tô muito louca, desculpa. Aí provavelmente o que vocês vão pedir vai ser a mesma coisa ou vai ser igual aquele outro de análise? Você pode pedir alguns itens, ele alguns itens? Não, a gente vai fazer. Eu vou passar esse questionário. Lembra que o trabalho final nosso, ele não teve diferenciação. Foram as mesmas perguntas, tanto para análise quanto para laboratório. Ah, não, ótimo. Porque aí facilita, né, pra gente. Isso. Então, por isso que a gente vai sentar, montar o trabalho e vai ser um trabalho só para as duas. Você não vai ter que responder pergunta separada aí não, Larissa. Ah, não. Bom, beleza. E uma dúvida que eu queria tirar com você, só mais uma, né? Em relação ao primeiro relatório, assim, se tá ok, se tá mais ou menos, ou se tá muito ruim, porque eu não sei o pessoal, mas eu fico um pouquinho preocupada, por ser 3 atividades, a gente acaba ficando com medo de derrapar em uma, né? Porque se derrapar em uma, aí aperta. Ô, Larissa, deixa eu te falar, hoje completa uma semana, né, que vocês me entregaram o relatório, vocês me entregaram ele segunda-feira, que foi o prazo que eu tinha marcado. Sim. Eu ainda não consegui abrir os arquivos. Está no meu planejamento para fazer isso essa semana. Então, essa semana e a outra é o prazo que eu tenho, que são os 15 dias aí. Então, eu devo começar a fazer a correção essa semana. Eu ainda não consegui abrir nenhum relatório, que semana passada tava uma loucura aqui, com um monte de banca sendo marcada, um monte de texto final sendo marcado aí, que tem um pessoal defendendo o TCC agora. E isso demandou muito tempo da gente. Fora umas reuniões pesadas que a gente teve aí no departamento. Umas reuniões muito demoradas. Uhum. Então, essa semana eu começo a fazer a correção do relatório. E o mais breve possível eu pretendo dar esse retorno para vocês. Justamente para dar tempo de vocês fazerem a correção do segundo relatório. Ah, não, beleza, sem problemas. É porque às vezes eu, pelo menos, tinha até perdido, assim, a métrica do tempo mesmo, assim. Nem tô te cobrando nota, não. É só pra saber mesmo, que eu fico preocupada com essa questão aí, assim, de não passar mesmo. Mas então, tranquilo, daqui a pouco a gente fica sabendo como é que foi. Sim, assim que eu conseguir aqui, eu não vou segurar essa correção, não. Vou fazer o possível para cumprir os 15 dias que eu tenho, né? Legal. Para devolver a correção dentro desse prazo. E eu tô trabalhando para isso, para te falar a verdade. Tá bom? Não, mas sem pressa, como diz, corrige assim com amor que dá tudo certo. Sem pressa. Não, tá Obrigado, bom. Lucas. De nada. Turma, alguma outra dúvida aí? Ou poder... Lucas. Sim, Danilo. Eu usei o método de Harvard, que fala, né? Não Ele conheço. deu overshoot. Overshoot, então, não tá dentro do... Ele não acompanha, né, a curva do pistão, não. Ô Danilo, depende.
aquele sistema lá, como ele é um sistema térmico, ele pode ter overshoot. Pode, então tá errado mesmo. O método que eu passei, que eu conversei com a Larissa, ele impõe 2 métodos reais. Para esse modelo que a gente discutiu aqui no início da aula, que você está aí desde o início, o seu modelo não pode ter overshoot. Ok. O que você tem que olhar é para os seus polos. Se você aplicou essa outra metodologia, você chegou nos polos complexos? Porque o que você tem que olhar é isso. Se você tiver chegado nos polos complexos, o overshoot aí, ele condiz com essa dinâmica. Ele vai oscilar até estabilizar. Agora, isso se você aplicar um proporcional, né? Direto. Agora, se você aplicou esse método e também chegou em 2 polos reais, aí você tem um problema. Aí uma coisa não está conversando com a outra, não. E você precisa de voltar e rever a simulação. Não, ok. Você fechou o microfone? Não, ok, então eu vou refletir sobre a explicação que você deu para Larissa, né? Isso. Eu até fiz o download agora do trabalho do Bernardo, o que você falou, né? Que ele usou o método da percepção para... O Bernardo e Esther foi uma dupla e Marcelo e Carla outra dupla. Então, descrevem a mesma coisa de formas diferentes. Uhum. Então, eu peguei os 2 relatórios aí que eles... Em termos até de formato de relatório, esse foi o primeiro relatório deles. Ele não está no formato que a gente tem trabalhado. Vê que o número de páginas não está mais, ele não serve para essa base, não. Mas em termos de conteúdo, para essa parte de modelagem que vocês precisam, eles descreveram isso muito bem. Então, os 2 trabalhos. Não, ok. Aí no final da aula eu queria só ter uma palavrinha com você. Tá. Turma, alguém aí com alguma dúvida que eu possa ajudar? Lucas, só para uma parte de execução. O sistema de segunda ordem que eu identifiquei, ele bateu certinho, modelou bonitinho. Ele gera um sistema com 2 polos reais. Isso. Identificado. Quando eu faço a malha fechada dele com um ganho relativamente crítico, até mesmo olhando para o R-locus do sistema, né, para olhar, ele tem só uma parte, a partir de um certo ganho, que ele ganha polos complexos. Isso. Mas quando eu jogo esses polos complexos, por exemplo, esse ganho para desses polos complexos no ganho crítico, que é o método do quinto guia de prática, né, da segunda sessão, do Zagno-Nichols, eu não implementei saturação, eu só estou olhando o sinal de controle. Ok, você não pode preocupar com saturação aí mesmo não, Lucas. Porque não adianta... Se eu implementar saturação nesse ponto, eu nunca vou conseguir o pequena oscilação que vai dar, não. Porque a oscilação já está ficando muito pequena. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu pego esse ponto e depois eu projeto o PID a partir disso, então. Isso, para esse caso aí você não precisa não, porque se você saturar o sistema, você vai falar assim, joga um sinal 1000 para mim. Peraí, seu áudio picou, só um momento. Porque se você olhar para a saturação, o que vai acontecer? Você vai falar assim, olha, o ganho crítico precisa de um sinal 1000. Mas você saturou em 100, seu sinal nunca vai ser aplicado 1000 na planta. Então ela nunca vai oscilar. Então o que você fez aí, pelo que você descreveu para mim, também tá certinho. Porque o que vai acontecer? Vai chegar esse ganho, eu vou ter um tempo de acomodação muito baixo para esse sistema. Uhum. Tá dando... Não olhei ao certo aqui, porque eu tenho que pegar no vetor e tudo mais para olhar, mas deu 40 segundos de tempo de acomodação. Não, beleza, ok. O que você falou tá certo. É super coerente o que você falou aí. E os demais eu tô aplicando agora do Guia de Prática 5, só essa parte mesmo do agora, que vai estar faltando do relatório do Guia de Prática 4, é essa parte da implementação do preditor. Aí você dando uma olhada para mim, me avisando aí. Aham. Eu vou tentar te responder até quarta, viu, Lucas? Eu tô com hoje e amanhã pra mim, que também tá muito garrado. Até quarta eu te respondo isso daí. Tá? Se eu conseguir uma brecha antes, eu te respondo o mais breve possível. A questão é que tá difícil dessa brecha surgir, porque eu já tô com hoje e amanhã a agenda lotada. E no Guia de Prática 5, o item 2 dele é para simular malha fechada, é para simular malha fechada frequencial ou a real? A real. Tudo que você for simular é na real. Isso. Aí eu vou simular os controladores na real. Isso mesmo.
adotando o guia de prática 3, por exemplo, que foi feito com o controlador, nenhum dos meus controladores, você me fala se estiver certo ou não essa afirmação, nenhum dos meus controladores está batendo a especificação devido a algumas limitações que a gente não modelou, como, por exemplo, alguns polos e zeros que vêm do sistema, e assim por diante. O que deu melhorzinho foi de segunda ordem, o controlador polinomial de segunda ordem, que ficou melhor, mas também ele não bateu algumas especificações. Por exemplo. Lembrando, especificação você vai fazer, não necessariamente você tem que atender. Mas você tem que saber justificar o porquê que ela não está sendo atendida. Isso não é problema. Igual dos fatos que eu atribuí foi ao fato de algumas coisas que a gente não modelou. Por exemplo, tem algumas dinâmicas não modeladas no sistema frequencial, onde foi usado como base para projetar o controlador, e quando está se aplicando o controlador, por causa dessas dinâmicas, algumas variações acontecem. Por exemplo, meu tempo de acomodação que eu pedi 180 foi para 191. Que eu não compensei nenhum polo, nenhum zero também do sistema. Olha, eu só pela sua descrição eu não vejo problema. Eu tô até pensando aqui parado, pensando no que você falou, mas pela sua descrição eu não vi problema de erro de aplicação de técnica. Não, a parte da aplicação tá dando certo, porque igual eu te falei, eu costumo mesmo fazer, eu fiz tudo no Python, depois eu peguei só os controladores que eu achei pelo Python, joguei no MATLAB mesmo e fiz o teste, porque eu já tive alguns problemas com o Python de me retornar alguns valores errados. Até na implementação do sistema aqui pelo método fazendo o input-output, eu tenho que passar o método Radal para ele, senão ele me retorna uns vetores meio errados. Aí passando esse método Radal já não dá tanto problema aqui para mim, mas eu sempre confiro a resposta para validar. Porque, igual eu falei, que eu tenho muito com o Python é quando eu uso, por exemplo, a Interconnect Systems, eu não consigo enxergar muito bem os quadradinhos. Eu desenho eles e vou fazendo passo por passo. Para eu poder se está certo ou não. Mas é isso mesmo, Lucas, você não está errado, não. Para enxergar ali o diagrama, você desenha, põe nome de entrada, nome de saída e faz as conexões. Se você tem dificuldade de visualização no espaço da malha, né, sem desenho, você tá certíssimo, o caminho é esse mesmo. Gasta um pedacinho de papel, desenha e faz a coisa funcionar. Eu sempre faço pelo desenhozinho e vou fazendo, vou marcando quais conexões que eu já fiz e tudo mais. O caminho eu acho que é esse mesmo. Senão você faz conexão errada e dá ruim, né, no final. Aí só para confirmar o resultado, geralmente eu jogo no Simulink, porque eu já desenho no Simulink os quadradinhos, e a resposta geralmente sempre bate. Agora eu te falei, a única que eu vi que não bateu mesmo foi utilizando a aproximação de Padê. Mas essa aí a gente sabe que ela tem problema. Com o preditor, com esse preditor, eu não achei muita diferença. Mas eu só apliquei o degrau. Eu não apliquei, por exemplo, uma dinâmica, uma coisa assim. Ok, mas isso aí a gente sabe que é uma limitação. Como a gente fala, a PAD é uma aproximação do atraso. Então a gente não está fazendo. Aquela função delay que a gente tem lá no Simulink, eu não sei como ela é implementada. Eu não sei qual que é o código que está ali para trás. Como que eles estão descrevendo esse delay? Isso eu não sei. Então, por isso, não dá para a gente querer o mesmo resultado aqui. A gente sabe que a gente está trabalhando com uma limitação, que é uma limitação do nosso software. Tranquilo. Tranquilo? Só esse ponto aí mesmo. Aí o resto tá praticamente tranquilo. O RLOX também ele é um tiquinho meio ruim de ser utilizado. Eu passei aquela função print game, igual a True, quando você clica ele mostra mais ou menos os ganhos. E por ela que eu peguei os valores. Tipo assim, eu joguei o RLOX da função de segunda ordem, onde ele começa a gerar polos complexos, eu cliquei ali para falar que aquele ali era meu ganho crítico. Beleza, sem problema. Isso é uma aproximação mesmo. Beleza, então. Turma, podemos encerrar então, tranquilo? O Lucas Cash me não. Tá. Turma, então vocês estão liberados aí, Lucas, Thaís e Thiago. Vou ficar só com o Danilo na sala para ver a questão particular dele aqui, tá bom? Abraço para todos, até semana que vem. Bom dia. Valeu, abraço. Abraço.